Olá, sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de mapeamento comportamental, né? Este é o tema que nós estamos conversando aí desde a semana passada e vamos até o final dessa semana conversando sobre este tema específico, mapeamento comportamental. E por que, né, que eu tenho conversado sobre este tema? Porque este é um dos serviços que mais estão demandados neste momento. Este é um serviço que todo profissional que atua com desenvolvimento humano e comportamental necessita dominar e ter maestria. E nesses 15 dias eu estou respondendo as perguntas mais frequentes, né? As perguntas que mais me fazem em relação ao mapeamento comportamental. E hoje eu quero responder uma pergunta que sempre me fazem também, que é: como é que eu garanto a veracidade dos resultados do mapeamento comportamental? E aqui nós precisamos conversar sobre algumas questões importantes. Primeiro, como é que você garante a veracidade dos resultados do mapeamento comportamental? Quando a gente está falando de resultados, é porque dentro do mapeamento comportamental nós trabalhamos sempre com assessments, certo? E você precisa, como é que você garante então a veracidade? Trabalhando com assessments, né, que tenham um estudo, pesquisas em cima. O DISC, ele precisa, e bem dizer, todos os DISCs têm validação científica, certo? Os demais assessments, a validação deles é em cima das pesquisas dos seus autores específicos, certo? Então, como é que você garante a veracidade? Utilizando assessments que foram elaborados em cima de pesquisas. E por isso que muitas vezes os assessments manuais, né, aqueles que a pessoa responde manualmente, faz conta, né, muitas vezes se questiona, né, realmente a fundamentação, o quanto aquele resultado é fidedigno, né? Nós utilizamos, e essa é a minha recomendação para vocês, que vocês utilizem assessments, né, que sejam sempre via sistema, porque todo assessment que tem um resultado específico, né, que traz um resultado específico, ele tem toda uma base de cálculo por trás, né? Se você for pegar vários assessments no mercado, você vai ver que muitos dos assessments, né, que são assessments sérios, eles são assessments via sistema, certo? Porque senão não é assessment, senão tende a ser uma ferramenta, ok? Então, como é que você garante? Utilizando assessments que tenha por base pesquisas, né, tenham sido elaborados pelos seus autores, né, através de pesquisas, e que geralmente eles são via sistema, certo? Via sistema para garantir. Por quê? Porque, como eu disse, os assessments eles têm resultados específicos, e resultados específicos têm uma base de cálculo sempre, né, por trás. E isso a gente não faz manualmente. Então, é desta forma que a gente garante a veracidade, certo? Dos resultados, utilizando assessments, né, que tenham uma base de pesquisa, certo? E que sejam via sistema, ok? Essa é a primeira questão. Mas tem uma outra questão que para mim vem junto quando me perguntam, né, sobre isso, sobre a veracidade dos resultados, né, do mapeamento comportamental, que é o seguinte: uma questão que a gente precisa entender sempre que a gente está trabalhando com mapeamento comportamental é o seguinte, né? O mapeamento, ele é o levantamento, né, da tendência comportamental do indivíduo, dos seus motivadores pessoais, profissionais, de como é que ele faz a gestão do tempo, né, e várias outras questões. Ele é um levantamento, ele não é um veredito. Isso nós também precisamos entender, certo? Os assessments, eles trazem à tona a tendência de comportamentos. Mas isto não quer dizer, isto não é um veredito que você está dando para o seu cliente, certo? Ele é uma base para nós conversarmos com o nosso cliente a respeito daquilo. Isto é fundamental que se entenda. Quando você está fazendo um mapeamento comportamental, essa é uma construção de 4 mãos, aonde você é o expert, aonde você
traz os assessments, traz as ferramentas adequadas, né, para que realmente aqueles resultados sejam mais próximos, né, possíveis da realidade do seu cliente, né, dos comportamentos, das motivações dele. Mas você precisa entender que, né, quem dá a palavra final é o seu cliente. O que você tem ali são relatórios, certo? Só que o seu cliente é uma pessoa e você nunca pode esquecer disso. E outra, o nosso papel não é daquele que vai lá e dá um veredito sobre aquele cliente. Não, você traz informações e por isso você traz informações extremamente relevantes, informações que foram respondidas pelo seu cliente. E a partir daí é uma construção de 4 mãos, sua e do seu cliente, ou de várias mãos quando você está trabalhando com grupos, né? E aí a importância de você saber fazer devolutivas, certo? Fazer devolutivas com uma metodologia adequada que leve o seu cliente para outro patamar e para outro patamar de conhecimento. Às vezes, né, muitas vezes, na verdade, né, os profissionais me perguntam assim: Liana, e quando o cliente discorda do que deu nos assessments dele, né, questiona a veracidade, né, dos assessments dele. E isso pode acontecer por vários motivos, certo? E aí a necessidade da gente investigar no processo de devolutiva, né? O que é que está pegando o seu cliente, né? O porquê daquele questionamento, daquele incômodo. Porque assim, o cliente, ele pode discordar daquilo que veio nos assessments dele. Este é um direito dele. Só que aqui tem uma questão que é importante. Foi ele que respondeu os assessments dele. Foi ele que respondeu, ninguém respondeu por ele. Claro que tem várias situações que a gente precisa levantar. Por exemplo, será que ele não entendeu o assessment? E aí a importância de explicar antes, né, para que ele responda de uma forma adequada. Será que ele não gostou do resultado? Isso acontece muitas vezes. O cliente não gosta do resultado. E aí ele entra em resistência questionando aquele resultado. E aqui o nosso papel não é de provar para ele que aquele resultado está certo ou está errado. Aqui o nosso grande papel é levar o seu cliente à reflexão. Eu sempre digo nos meus processos de mapeamento, né, comportamental, que, primeiro, aquilo foi respondido por ele. E segundo, o mapeamento é dele. Então, com o que ele não concorda, com o que ele tem o livre-arbítrio de fazer o que ele quiser em relação àquilo. E aqui você precisa entender qual é o seu papel como um expert em mapeamento comportamental. E o nosso papel é esse, né? O nosso papel é de trazer à tona comportamentos observáveis através de assessments. Agora, como aquilo impacta no seu cliente é outra história. Isso você vai trabalhar com ele na devolutiva. Eu, muitas vezes, e esses dias aconteceu exatamente isso, né? Uma cliente estava questionando o assessment dela, né? Estava questionando, dizendo que ela não estava entendendo, que será que ela tinha respondido errado, né? E aí chegou um momento que eu perguntei para ela, eu digo, vamos lá, são algumas questões, certo? Uma questão é, pode ser, né? Pode ser que você não tenha entendido isso, é uma possibilidade, vamos conversar sobre ela. Mas eu quero te perguntar uma coisa, quando você estava respondendo, né, você realmente não estava entendendo o que você estava respondendo ou você não gostou do resultado? E muitas vezes é isso. A pessoa não gostou do resultado. E isso é outra questão, isso é outra história. Que nós vamos trabalhar também com o nosso cliente, dependendo do processo que nós estamos fazendo.
Então, por isso a importância de você ter, primeiro, os assessments confiáveis, né? Os assessments baseados em pesquisas, assessments via sistema, né? Pessoal, aqui do Instagram, por gentileza, porque aqui no Face estão me dizendo que eu não tô no Insta. Me deem ok aí, se vocês estão me vendo aqui no Insta, está tudo tranquilo? Acho que sim, né? Acho que tá ok, né? Só me deem um ok aqui, por gentileza, no Insta, se tá tudo ok aqui. Se vocês estão me vendo, me ouvindo, acredito que sim, né? Bom, estão. Perfeito, muito bem. Então, vamos lá. Então, essas são questões importantes em relação ao mapeamento, certo? Você precisa entender, nós, como profissionais de desenvolvimento, temos que entender claramente qual é o nosso papel. E o nosso papel não é o de juiz, não é de dar veredito, certo? O nosso papel é trazer à tona, através de assessments confiáveis, comportamentos observáveis, né? Que o seu cliente respondeu. Essa é uma questão que eu sempre trago, né? Quem respondeu os assessments foi ele que respondeu, né? E ele pode até não gostar, certo? Não gostar do resultado, isso é outra questão, certo? Isso é outra questão. Mas o resultado que está ali, se os assessments que você usa, eles são confiáveis, né? Foi em cima do seu cliente, do que o seu cliente respondeu. Então, a importância, quando você está trabalhando com mapeamento comportamental, você, primeiro, né, utilizar assessments confiáveis, né, com base de pesquisa, assessments que não são manuais e sim via sistema, né, que você entenda que quando você está dando uma devolutiva de um assessment, né, quem tem o poder total sobre aquilo é o seu cliente, não é você. Você não está dando um veredito. Você está trazendo evidências, né? Você está trazendo resultados confiáveis. Agora, como aquilo impacta no seu cliente e o que ele vai fazer a partir daquilo, essa é uma escolha do seu cliente. Você está ali para ajudá-lo no seu processo de desenvolvimento, ok? Deixa eu ver aqui se vocês têm alguma pergunta, né? Que hoje esta era a nossa questão. Eu todo dia que estou trazendo questões, né? Que eu sou questionada, né? Perguntada sobre mapeamento comportamental. E a ideia aqui é realmente poder falar sobre isso. Liana, como medir os resultados do treinamento? Sinara, aqui nós não estamos hoje falando de treinamento, né? Hoje nós estamos falando, esta semana passada e essa semana, sobre mapeamento comportamental. Não sei se foi nesse sentido que você quis perguntar, né? E medir os resultados do mapeamento vai depender do objetivo que você está aplicando aquele mapeamento, certo? Isso é uma outra questão importante que a gente já conversou aqui, né? O mapeamento, ele sempre tem um objetivo, né? E o grande objetivo do mapeamento é ampliação do autoconhecimento, mas para atingir alguma coisa, né? Quando nós estamos trabalhando com mapeamento, é fundamental que não seja um mapeamento no nada, né? É fundamental, e essa é a metodologia do mapeamento, né? Poder ter claro qual é o objetivo do seu cliente, certo? E é assim que a gente mede, ok? Que a gente trabalha, na verdade, né? O mapeamento, ele não tem uma mensuração. Na verdade, a mensuração, quem vai dar de satisfação é o seu cliente no final do processo, né? O quanto aquele processo ajudou ele a ampliar o seu nível de consciência e o quanto esta ampliação pode ajudá-lo no atingimento da sua meta pela qual ele veio para esse processo com você. Combinado? Muito bem, meus queridos. Deixa eu lembrar vocês de algumas coisas, quem tá aqui hoje, né, e não teve nos outros dias. Eu todo dia tenho conversado, como eu disse, sobre mapeamento comportamental, né? Porque este é um serviço extremamente demandado, esse é um serviço de entrada, este é um serviço que, se você trabalha com desenvolvimento comportamental, você precisa dominar, você tem que ter maestria,
Porque todo o processo de desenvolvimento, ele começa pelo autoconhecimento, e autoconhecimento é mapeamento comportamental, né? E também, né, porque este é um grande serviço de entrada. O que eu quero dizer com isso, né? Se você está começando, se você está entrando no mercado, se você quer entrar, né, por exemplo, em empresas, este é um dos serviços que você não pode deixar de ter na sua esteira de serviços, porque ele realmente é um serviço de entrada. Quando a gente fala em serviço de entrada, eu quero dizer o seguinte: é um serviço que ele é um serviço muito demandado pelo mercado, certo? É um serviço que as pessoas desejam, desde que você saiba, claro, trabalhar, né, no foco do desejo dos seus clientes. É um serviço que vende outros serviços, por quê? Porque o mapeamento comportamental, ele é um diagnóstico, certo? Ele é um diagnóstico. Um mapeamento, ele consta de definição de objetivos, o mapeamento propriamente dito e plano de ação. Só que no mapeamento, você termina o mapeamento, e por isso a importância de você ter muito clara a metodologia e o escopo, né? Para não vender algo que você não vai entregar, porque o mapeamento ele vai até o plano de ação, certo? Depois daí é processo de desenvolvimento. E por isso que a gente diz que ele vem de outros processos. Outra questão importante do mapeamento. O mapeamento, ele tem um valor interessante para você e para o seu cliente, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje os nossos alunos vendem o mapeamento comportamental numa média de R$ 2.000, certo? Entre 1.500 a 2.500, certo? Mas é um processo. É um processo de 4 a 5 sessões, aonde você utiliza 6 assessments, né? Aonde você realmente faz uma análise extremamente aprofundada. Então, eu resolvi falar nesses 15 dias sobre mapeamento exatamente por isso. Porque está sendo demandado, muito demandado, sempre foi. Eu, nos meus processos de desenvolvimento, em 100% deles eu trabalho com mapeamento comportamental, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Hoje mesmo, estou começando um processo de coaching de grupo em grupo, né? Aonde o foco do processo de coaching em grupo é a alavancagem de negócios de carreira, aonde toda a base deste coaching de grupo são os assessments que nós utilizamos no mapeamento comportamental. Quando você domina essa metodologia, na verdade, você abre várias frentes de trabalho. Você vende o mapeamento propriamente dito, só que você vende o mapeamento individual, você vende o mapeamento em grupo, você vende, né, processos de desenvolvimento, workshops a partir dos usando os assessments, quer dizer, ele te abre uma esteira de serviços enorme para você trabalhar. Além, é claro, dele ser o primeiro passo nos processos de desenvolvimento, ok? E, como eu comentei com vocês, né, eu já falei aqui sobre o que a gente utiliza no mapeamento, o que é, né, que mapeamento comportamental é muito mais que aplicação de DISC. Se você não assistiu às outras lives, né, todas elas estão lá no meu canal do Telegram. E eu também disponibilizei somente lá no canal do Telegram, e o nosso canal é Coaching de Liderança, certo? Eu disponibilizei lá no canal do Telegram 2 assessments que nós utilizamos na grande maioria dos mapeamentos comportamentais para você fazer o seu e você entender do que é que eu estou falando. Eu disponibilizei lá o assessment de forças pessoais, que levanta os seus motivadores de vida, as suas forças, né? E disponibilizei também o assessment de âncoras de carreira, certo? Que é um assessment que levanta os seus motivadores profissionais. Então, se você quer conhecer esses 2 assessments, fazer os seus assessments, receber um relatório, né, de 17 a 19 páginas, se eu não me engano, né, o que é que cada um tem, entra lá no meu canal do Telegram, Coaching de Liderança, sobe um pouco, né, e lá estão
tanto as lives que eu fiz desde a semana passada, quanto estes dois assessments para você fazer pro seu negócio, para a sua carreira, certo? Que são os assessments de forças pessoais e o de âncora de carreira. Combinado? Essas nossas lives são mais curtas, né? Elas são em torno aí de 20 minutos, porque aí o objetivo é que eu responda as principais dúvidas sobre mapeamento. Se você tem dúvidas, daqui um pouco vai ter uma caixa de perguntas aqui no Insta, coloca aqui que eu vou ter o maior prazer de responder. Amanhã na live também, combinado? Amanhã, 8h15, nos encontramos aqui para mais uma live, para eu responder mais uma pergunta sobre mapeamento comportamental. Combinado? Um grande abraço, um ótimo dia e se você quer fazer os seus assessments de forças pessoais, de âncora de carreira, conhecer esses dois assessments, que eles fazem parte do mapeamento comportamental, entra lá no meu canal do Telegram, Coaching de Liderança, né? E responde. E você vai poder ver as suas forças pessoais, as suas menores forças, você vai poder olhar para os seus motivadores profissionais e olhar para a sua carreira a partir disso. Combinado? Um grande abraço, um ótimo dia. Nos encontramos amanhã às 8h15. Tchau!